dos tópicos era: assuma a responsabilidade. E nesse contexto, Davi está dizendo para Salomão: Salomão, seja homem, tenha responsabilidade, tenha maturidade. Davi está dizendo: você vai assumir o trono, não seja menino, não seja moleque, seja homem. E aí ele diz assim: e guarda a observância do Senhor. Como que a gente pode ser neste contexto homem ou mulher de Deus? Guardando os mandamentos e a observância de Deus. E aí eu separei alguns textos relacionados a algumas responsabilidades dos homens. E aí eu abordo um pouquinho para as mulheres também, para toda a igreja. Salomão precisava, a fala é: seja homem. E aí eu peguei alguns textos do Novo Testamento para nós. A gente precisa ser homem aonde, irmãos? No nosso relacionamento conjugal, no relacionamento com a esposa e da esposa para com o marido. Não é só no contexto igreja que eu quero pegar, porque a igreja começa em casa, né, Dionísio? A igreja começa no primeiro relacionamento lá em casa, na casa de cada um dos irmãos. E o primeiro texto, coloca para mim, Gustavo, nós vamos usar bastante texto da Bíblia, eu vou pedir que você coloque aí, Efésios capítulo 5, versículo 25 a 28, vamos lá? Efésios 5, 25 a 28, um dos mandamentos com relação ao homem. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Verso 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si. Primeiro papel, mandamento, para que a gente seja homem é: ame a sua esposa. No contexto da mulher, esse texto traz: sujeitai-vos aos vossos maridos, seja ali obediente. Mas é nesse marido aqui que a Bíblia está mandando se sujeitar, aquele que ama, como Cristo amou a igreja. E aí o texto vai um pouquinho mais profundo, ou dá um pouquinho mais de raso. Amar como amar a si mesmo. E a Bíblia diz: quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, Gustavo. Mais uma passagem que nós temos lá. Pode colocar para nós. Igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas. O homem que se diz homem como esta palavra precisa entender que, segundo a Bíblia, esse vaso mais fraco está dizendo de respeito, de fragilidade. Por mais que hoje as mulheres assumam tantos papéis como têm assumido, a responsabilidade é dada a quem? Ao homem. Provérbios 18, 22, Gustavo.
para que nós façamos essa leitura. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Aquele que encontra, presbítero Pérez, uma esposa, encontra o bem e alcança a benevolência do Senhor. O primeiro papel dos que eu dividi aqui para ser homem é ser homem na sua conduta com a sua esposa. Com a minha esposa eu sou um ogro. Então você não está fazendo o papel de homem que a Bíblia determina. Porque a Bíblia diz: amai as vossas esposas. Mas o homem não tem o papel somente com a esposa, tem? O homem também tem o papel como pai. E dentro deste papel como pai, e aí às vezes a gente ensina para os filhos algumas passagens e eles ficam de vez em quando dando essas passagens para nós. Me lembro que quando eu namorava com a Flávia, lá no começo, quando eu namorava, eu fui citar um texto para ela. Eu falei: a boca fala do que o coração está. Toda vez que eu falava alguma coisa de brincadeira, ela falava: a boca fala do que o coração está cheio. Aí eu tinha que cuidar com o que eu falava, porque ela já trazia o texto. Efésios capítulo 6, versículo 4. O Gustavo aprendeu bem esse texto. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do... O papel de homem como pai. Abre Colossenses 3:21 para mim, Gustavo. O texto diz, Salomão ensinando a Davi: seja homem. E aí eu peguei esse texto, estou trazendo para o tempo da graça, para ninguém falar que é no tempo da lei. O texto dizendo: não provocai a ira de vossos. E aí vale para a mãe, vale para o pai também. Às vezes a gente se prende só no texto anterior, igual a gente se prendia no texto das esposas. A gente se prende só na passagem anterior que diz: filhos, obedecei os vossos. Não é isso, pastor Wagner? Mas o homem de Deus, a Bíblia diz: não provoqueis a ira de vossos filhos. Truculento, é irresponsável no tratamento com os filhos. Mais uma vez aquela palavra, é um ogro. Ah, mas o meu pai foi assim, e você se sentia bem tendo um pai assim? Talvez essa é a pergunta. Não estou dizendo, e a Bíblia não está dizendo, que os filhos não devem ser corrigidos. Porque a Bíblia diz: se necessário for, corrige com vara. Não é assim, Juliano? Não? É bíblico. Mas a Bíblia diz: não provoqueis a ira de vossos filhos. Por quê, irmãos? Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Quantos pais foram tão rudes no comportamento com o filho na igreja, que o filho perdeu o ânimo da fé, perdeu o ânimo de Cristo, perdeu o ânimo do Senhor, perdeu o ânimo de louvar, perdeu o ânimo de orar, perdeu o ânimo de pregar, porque o pai foi tão rude. Não estou dizendo que o pai foi coerente, eu estou dizendo que o pai foi rude. E aí o filho perdeu o ânimo. Eu já conheci alguns pais
por ele ser pastor, o filho tinha que ser o dobro de referência dos outros. E aí ele sufocou tanto o filho, tanto, que às vezes o filho perde a alegria de estar na igreja. Não estou dizendo que é soltar a rédea, irmãos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Por isso que a Bíblia diz e usou a palavra: não provoqueis a ira em vossos filhos. Não provoqueis sobre eles o ódio. Às vezes você pode sentar com alguém para conversar, e eu recentemente ouvi uma história dessa, de um rapaz que tinha ódio do pai, ira, por ações e atitudes que o pai teve, provocou sobre a vida do filho ira. E aí gera sobre ele a perca de ânimo. É o belo contexto, e às vezes eu preciso me corrigir muito quanto a isso como pai. Estou dizendo uma coisa para mim também, que às vezes na igreja eu sou tão doce com os demais, e em casa a gente vai se deixando e sendo tão rude. Mais uma vez reforçando, não é deixar de corrigir, não é deixar de ensinar, não é deixar de falar. O texto que nós lemos anterior diz: ensina o menino, ensina a palavra, ensina o caminho. Esse é um dos papéis em que nós precisamos, dentro dessa fala de Davi para Salomão: seja homem. Assume essa responsabilidade, assume esse compromisso. Tá, pastor, a palavra falou que eu preciso ser homem lá na minha casa, e ser homem lá na minha casa é amar a minha esposa. Ser homem lá na minha casa não é contar vantagens. Ser homem é amar aquela que Deus colocou ao meu lado. É isso que a gente tem aprendido nas 13 lições, não foi, Valdecir? Ser homem lá na minha casa é não provocar a ira dos meus filhos. Eu às vezes brinco com a Flávia que eu conheço uma família, o ambiente está passivo, o ambiente está tranquilo. De repente o ambiente faz uma confusão, é grito, é tal, provocando a ira, e isso pode proporcionar o desânimo. Ser homem na sua casa é amar a sua esposa, não provocar a ira aos vossos filhos. Só que a gente vive em outro ambiente também, né, Chicão? A gente vive no ambiente do trabalho. E eu preciso, com a mesma fé que eu recebo para ser homem na minha casa, eu preciso ser para ser homem no meu trabalho. Seja como funcionário ou seja empreendendo. Eu separei só um texto aí, Efésios capítulo 6, versículos 5 a 9, Gustavo. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Mantenha aí um pouquinho, volta no outro. Não, pode passar. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos
que eu tenho que ser lá no meu trabalho, irmãos? Para mim trabalhar, Dionísio, tem que pôr uma câmera vendo se eu estou trabalhando ou não? Como cristão não deveria, porque sendo homem e sendo cristão, a Bíblia diz servir aos vossos senhores. Aqui está dizendo, lembra que era uma época diferente, de servos, de escravidão. Aqui não vai estar funcionário, não tem esse texto, mas está dizendo, servir a vossos senhores como servindo ao Senhor. Eu preciso, quando chegar lá no meu trabalho, olhar para o meu trabalho, e volta um texto antes, Gustavo, deixa eu ver se é esse: não servindo à vista para agradar os homens. Tem uma outra tradução que eu li hoje: não servindo somente quando está presente. Sabe quando o patrão entra na sala ou na produção, trabalha que o patrão virou as costas, foi fazer alguma coisa, o que acontece? Acabou. Paralisa, para. Eu me recordo quando eu entrei para trabalhar numa empresa de Birigui, e a pessoa disse, foi citando as orientações, aqui é assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que não sei o que e tal. E aí eu disse para ele, eu fui finalizar a frase todo feliz, dizendo, não, mas eu sou crente, eu não faço nada disso não, eu sou cristão. Então eu tenho problema com muito cristão aqui dentro. Seja homem ou mulher, tinha muito cristão que não estava assumindo a responsabilidade no local de trabalho. Quando eu olho para esse texto de Davi dizendo para Salomão, seja homem, seja responsável, e quando eu olho para aquele texto dizendo, não seja responsável somente na vista para agradar os homens, não. Do tipo dizendo, Tiago, não dá balão no seu patrão, só faz quando ele vem aqui andar com você ou tal, para mostrar que você trabalha quando ele não tiver também. Tem a responsabilidade do seu papel também na sociedade, como trabalhador. Pastor, o senhor não conhece meu patrão. Passa para mim, Gustavo. Próximo. O texto diz, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Próximo. E vós, tá vendo, Dionísio? Essa aqui é para os patrão. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com Ele não há acepção de... Não dá para a gente pegar só esse texto e mandar para o patrão, dar um print, Bruno, e mandar lá para o patrão. Tem que ler o texto anterior, para o patrão conseguir ler o texto posterior. É esse equilíbrio de ser cristão. Recentemente nós estamos tendo uma polêmica gigantesca por alguém que se posicionou como crente. Amanhã ou depois sou eu e você que precisa se posicionar como cristão. Será que nós somos, e aí abrangindo, não levando para o lado da sexualidade, mas será que nós somos homens e mulheres a ponto de definir a nossa fé, abraçarmos ela e irmos à frente, seja lá no casamento, andando na contramão do mundo, seja na criação dos filhos,
andando na contramão do mundo, seja lá no trabalho, para que o patrão não tenha que colocar uma câmera para ver se o funcionário está trabalhando ou não. Para que ele tenha tranquilidade de saber assim, ali tem um homem e uma mulher de Deus trabalhando, eu posso descansar. Os cristãos eram para ser os melhores funcionários da face da terra, eram para ser os melhores patrões da face da terra. Não estou dizendo de salário, dessas coisas não é isso não. Estou dizendo de relacionamento. Pastor, o senhor falou do trabalho, falou do compromisso na casa, mas a gente tem outro ambiente que a gente vive também. Qual que é o ambiente que a gente vive? Igreja. A gente que é crente vive num ambiente chamado igreja, até porque eu não prego ainda e pretendo não pregar que você não precisa vir para a igreja. Eu ainda sou dos adeptos que você precisa se envolver com a igreja, se envolver com o corpo de Cristo. E eu ainda não consigo ver aquela igreja em casa. Sou plenamente seguro de que a igreja não é parede. Fato é que eu já disse várias vezes que se nós sairmos daqui, isso daqui pode virar qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa pode ser feita aqui dentro, sem olhar e dizer, eu usar o templo de maneira errada e é pecado. A igreja saiu daqui, isso aqui não é mais um templo, é um salão. Porque para ser templo precisa ter adoração. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, Gustavo, coloca para nós. O próximo passo é a gente arrumar um vídeo aqui, que aí eu leio aqui, né, Tiago? Preciso fazer assim. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na... Tá certo que está falando de um jovem, Timóteo. Mas na igreja, no meio cristão, na comunidade, eu preciso entender que eu preciso ser o exemplo. Não dá para servir a Deus de qualquer jeito, irmão. Não dá para servir a Deus de qualquer forma. Tem hora que eu fico doido quando eu vejo a gente às vezes levando, e eu não estou dizendo de nós, estou dizendo contexto geral, de pessoas levando a fé como qualquer coisa, como, irmãos, isso daqui é muito profundo. Errar aqui pode custar a sua vida. Seguir ao Deus errado, seguir a adoração errada pode custar a sua vida inteira. Ou melhor, como a frase que eu li recentemente, pode custar a sua eternidade. Porque a nossa vida pode durar só um pouquinho. Talvez a hora que eu for embora aqui acontece alguma coisa. Pastor, você é doido? Não, não sou doido, isso pode acontecer a qualquer momento. Mas errar na fé pode custar a eternidade. Por isso que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, na sua vida cristã, no seu chamado, seja exemplo. Não dá lugar para ninguém ficar falando nada não, Timóteo, seja exemplo. No nosso chamado, às vezes a gente vai dando brecha para A falar, para B falar, para C falar, para D falar. E Paulo está dizendo: Timóteo, não dá brecha não, seja exemplo na sua fé cristã. Pode ter muita gente que anda para vários caminhos, mas eu e você precisamos ser
exemplo na nossa fé cristã. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, Gustavo. 1 Coríntios 16, 13, depois só tem mais um verso e eu estou encerrando. Vigiai, aqui trouxe a palavra perfeita. Estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, trocando por miúdos, ele diz: se portem como homens. Está dizendo a mesma coisa que Davi falou para Salomão, não? Se portem como homens. Só inverteu, porque Davi disse para ter força, fortalecer e ser homem. Aqui Paulo disse: seja homem e se fortaleça. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente não passa por perrengues, por situações, por adversidades. Mas tem hora que Deus precisa dar um chacoalhão em nós, sim ou não? Porque tem hora que a gente fica assim: ai, meu Deus, está tão difícil, está não sei o quê. E Deus precisa olhar para a gente e falar: eu nunca falei para vocês que ia ser facinho, falei. Nunca falei que o trajeto ia ser simples, falei não. Mas eu tenho dito para você que o futuro, aquilo que está preparado, é muito maior do que os seus olhos podem ver. 1 Timóteo 3, do 2 ao 4, para me encerrar. 1 Timóteo 3, do 2 ao 4. É necessário, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, para que os irmãos não falem assim: ah, se essa palavra é para Salomão, então eu vou ter umas 700, tá? Estamos na graça, Novo Testamento. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderada, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Pastor, mas esse texto aí está falando de quem assumia a função de bispo, a função de governo. Esse texto está falando para o senhor, para o pastor Kleberson, para o pastor Wagner. Não. Tem muita coisa dali que precisa servir para nós como servos do Senhor. É a expectativa que se tem de um crente, irmãos, o que eu disse aqui hoje. O texto diz lá em Reis: seja homem e guarde os mandamentos. E eu coloquei alguns mandamentos para você, na relação com a esposa, na relação com os filhos, na relação com o trabalho e com o trabalhador, e na relação com o chamado. A gente precisa, a cada dia, assumirmos a nossa responsabilidade na fé. Não dá para se escondermos. O cristianismo tem vultuosamente aumentado e tem muita gente se escondendo atrás da fé cristã. Eu dizia na escola bíblica dominical anterior, por muito tempo às vezes a gente questionava e falava: nossa, existem muitos católicos que são apenas praticantes. Muita gente falava isso antes. O que a gente tem de evangélico praticante hoje, irmão, de crente praticante? Não tem compromisso.
nega, não se envolve, não abraça a situação, não é homem. Pode ser pesado, mas foi isso que Davi quis dizer para Salomão: seja homem. Ele não disse para Salomão: você não vai errar, mas ele disse: seja homem. Quando o profeta fala do adultério de Davi, Davi não se esconde, Davi assume o compromisso e vira homem. Quando tinha um gigante afrontando Israel, Davi, o pequenino, o menino, se demonstra homem. Quando alguém queria atacar as ovelhas do pai dele, Davi se demonstra homem. E até no erro, no pecado, Davi se demonstrou homem. Quando o filho de Davi morre, Davi se demonstra homem. Por isso que ele olha para Salomão e diz: Salomão, seja homem. Seja homem. E ele quis dizer: não vai ser fácil. Se esforça, seja homem. Às vezes a gente está esperando Jesus dizer para nós assim: não, fica tranquilo, eu cuido de você, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando Moisés sai de cena e Josué entra, qual que é a palavra que ele recebe? Esforça-te, tenha esforço, tenha bom ânimo, porque se eu enxergar isso em você, Josué, você vai fazer esse povo adentrar a terra prometida. A minha promessa não vai cair por terra, mas tenha esforço, tenha bom ânimo. E irmãos, não foi fácil, mas foi na geração de Josué que ele divide a terra a todos da tribo de Israel, aos povos. Sai daqui com esta palavra: qual tem sido o meu papel frente ao Evangelho? Eu tenho assumido responsabilidades? Não estou dizendo igreja não, tá? Templo ou ofícios. Estou dizendo diante de Deus. Se eu fosse Deus e Deus fosse eu, o que eu como Deus diria para mim como eu, Juliano? Tá 10, tá de parabéns, estou gostando de você. É preciso fazer essa reflexão no nome de Jesus. Tiago, vem dar o aviso. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração no nome de Jesus.